No nosso encontro de hoje, vamos continuar falando do amor e vamos analisar ele sob o ponto de vista dos opostos. Essa brincadeira de palavras que ilustra aqui a nossa projeção, ela é uma brincadeira de crianças, né? Mas que ilustra como que a gente pode colocar essa questão aí de ponta cabeça e vamos para isso então ver que existem vários enfoques, né, conforme os autores que a gente cita. Vamos começar com Chico Xavier, que fala do ódio, né, como antítese do amor. Diz ele que o ódio não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Isto é, ele considera o ódio como sendo uma expressão de um amor que está doente por alguma razão. Nem todos os autores tratam dessa forma, né? A poetisa americana Maya Angelou diz que o ódio tem sido a causa de vários problemas no mundo, mas até hoje ele não resolveu nenhum. Lembrando a gente que muitas perseguições e muitas guerras e muitas outras questões que ela abrevia como problemas, né, foram criadas por conta do ódio, mas não existe nenhum caso, né, de alguma coisa que tenha sido realmente solucionada por esse caminho, né, fazendo essa associação, então, de alguma forma com o mal. Martin Luther King vai na mesma linha, né, ele diz que decidi ficar com o amor, porque o ódio é um fardo muito grande para suportar. Na concepção dele, o ódio é um peso que ele não quer carregar. Então essa é a primeira contraposição, né, do amor com o ódio, mas não é a única. Nós temos aqui um dramaturgo sueco, Johann Strindberg, do século XIX, que nos leva aqui a uma outra forma de contraposição ao amor, né? Diz ele que eu a odiava agora com um ódio mais fatal do que a indiferença, porque era o outro lado do amor. Apontando então para essa questão da indiferença, né? Se o amor é se importar com os outros de alguma forma, né? Indiferença significa simplesmente não se importar, não dar a mínima, né? Então, de alguma forma também é uma oposição a esse conceito do amor. Outra forma de enxergar isso, né, é citada pelo historiador americano conhecido pelo apelido de Aberdeen, ou Jeffrey Lloyd, né, que explica por que algumas pessoas têm medo do amor. Diz ele, muitas pessoas demoram a defender o amor porque temem a transformação que ele traz para as suas vidas. E não te enganes, o amor assume e transforma os esquemas e operações de nossos egos de uma maneira muito poderosa. Alertando a gente, portanto, aí para duas questões, então, né? A primeira, né, de que o medo, de alguma forma, também está relacionado com o amor, e a outra, né, de que o nosso ego vai acabar, de alguma forma, sofrendo ou sendo minimizado pela adoção do amor. A gente vai ainda aprofundar essa questão, provavelmente no nosso próximo encontro.
O poeta Hermann Hesse, poeta suíço, no começo da primeira metade do século XX, ele coloca o mal, né, que nós já citamos há pouco, como contraponto do amor. Diz ele que o mal surge sempre quando o amor é insuficiente. É como se ele gerasse um vácuo que é então preenchido pelo mal. E voltando ao Martin Luther King, que já citamos há pouco, né, diz ele que o ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor. Então ele, ao explicar isso, né, está mostrando que tanto a retaliação, quanto a agressão, quanto a vingança também podem funcionar como opostos do amor. Quando a gente exerce qualquer uma dessas três atividades. Voltando na questão do medo, né, nós já citamos ela antes de leve, temos aqui um provérbio judaico bem antigo que diz que relaciona, né, na verdade, o medo e o amor com a questão do nosso comportamento, explicando que aquele que age por amor a alguma coisa ou alguma pessoa é maior, né, é mais correto do que aquele que age pelo temor, né, seja pelo temor ou medo, né, de uma autoridade ou de um castigo, ou de uma penalidade em função de um comportamento incorreto ou inadequado. Essa contraposição entre amor e medo, ela é muito comum, a gente encontra ela em muitos autores, e certamente vocês devem lembrar desse, né? O Padre Haroldo usou essa frase a vida inteira, né? Medo de nada, só amor, né? Colocando o amor como a base para se contrapor ao medo de alguma coisa. Continuando, temos aqui uma frase do escritor argentino Júlio Cortázar, que diz que será fácil saber quando eles não te amarem mais, mesmo que eles não te digam. Você o sentirá no fundo de sua alma, porque a indiferença nunca passa despercebido. Quando a gente está numa relação, né, de ser amado por alguém ou por algumas pessoas, né, e a gente passar a ser tratado com indiferença, né, diz ele, é impossível a gente não perceber isso. Outra questão aqui lembrada pelo Martin Luther King, tratou bastante dessa questão, é que para a gente resolver essa dicotomia entre o amor e os seus opostos, né, assim como foi dito também por uma historiadora, né, o ódio sozinho não é solução para nada, né, porque explica ele, as trevas não podem expulsar as trevas, né, apenas a luz pode fazer isso. Da mesma forma como apenas a luz pode iluminar no escuro, diz ele, então o ódio não pode expulsar o ódio. Quem pode fazer isto é apenas o amor. Outro conceito que se opõe ao amor, citado por alguns autores,
Pegamos aqui o exemplo do Osho, né, religioso indiano, já citado também em outras oportunidades, que diz que você só precisa do poder para fazer algo prejudicial. Né? Caso contrário, o amor é suficiente. A compaixão já seria suficiente. Mostrando então que a gente pode ter o uso prejudicial do poder também como contraposição ao amor. Então, resumindo aqui o que nós vimos aqui nessa sequência de frases de autores diversos, né? A gente tem aí uma série de palavras que nós podemos considerar como opostos do amor. É o medo, a indiferença, o ódio, o poder, a agressão. E não sei se vocês perceberam, a indiferença está listada aí 2 vezes, para que as iniciais dessas 6 palavras acabem sendo o acróstico lido de cima para baixo, né, de miopia, né? Porque seja lá como a gente quiser de fato reconhecer o posto do amor, todas estas formas levam a gente a uma miopia, ou se vocês quiserem expressar de uma forma mais precisa, né, a uma diminuição do nosso nível de consciência. Né? Quando a gente age movidos pelo ódio, né, pelo poder para fazer mal para alguém, ou por meio de uma agressão, ou com medo, na verdade a nossa capacidade de consciência fica diminuída. Né? Nós já falamos de consciência anteriormente, né, e explicamos que isso inclusive chega a níveis que são considerados doenças, né, mas antes disso, né, a gente tem essa questão da miopia, né? A gente deixa de enxergar as coisas exatamente como elas são.